Olá, amigos. A Amazon Play TV Digital Proclip realizou esta semana um documentário com 7 minutos de duração que foi incluído na apresentação lá na sessão solene da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, alusiva aos 114 anos do Jornal do Comércio. Nós repetimos aqui o que aconteceu naquele plenário e o nosso documentário fazia parte da apresentação da sessão. Agora você vai tomar conhecimento do que este documentário retrata, contando a história desde 2 de janeiro de 1904 até o momento atual, que é a verdadeira história do Jornal do Comércio. Assista conosco. Todos os dias você encontra nas páginas do Jornal do Comércio as mais recentes informações de uma história que começou há 114 anos, mais precisamente no dia 2 de janeiro de 1904. No centro de Manaus está a Rua Rocha dos Santos, uma homenagem da cidade ao político e empresário fundador do Jornal do Comércio. Do telégrafo à fibra ótica, o Jornal do Comércio tem registrado a evolução da tecnologia, os movimentos sociais, os conflitos políticos ou armados internacionais que mudaram a história da humanidade. A defesa dos interesses políticos e econômicos do Amazonas é pedra angular do Jornal do Comércio. Seu fundador também era correspondente de importante jornal do eixo Rio-São Paulo. Já naquela época, sua coluna era um espelho das necessidades de um estado tão distante dos grandes centros brasileiros. Rocha dos Santos morreu antes do Jornal do Comércio completar 2 anos, mas o tempo foi suficiente para imprimir uma filosofia de trabalho que permanece inabalável até os dias de hoje. Uma das primeiras edições do JC no ano de 1904 registra um Amazonas vivendo um momento áureo da exportação de borracha. O jornal trazia notícias em textos curtos, serviço de telegramas, notas estatísticas, poucas imagens e muitos anúncios. Anúncios que chamaram a atenção, sobretudo de comerciantes que atendiam o interior do estado. Outro destaque era sua atenção com a colônia portuguesa, o que podia ser justificado pela nacionalidade e pelos laços de amizade que seu fundador mantinha com a terra natal. O jornal destinava espaços informativos como as colunas Cartas de Portugal, Telegrama de Portugal e Notícias de Lisboa. Dentre os empresários que foram proprietários do Jornal do Comércio, destacam-se Vicente Reis, de 1907 a 1943. Vicente Reis modernizou o parque de equipamentos importando modernos linotipos da Alemanha. Vicente apostou na capa como a vitrine do jornal, colocando notícias em destaque, assuntos comerciais, opiniões e informação do estrangeiro. E não poderia ser diferente com as novidades chegando ao mercado da comunicação. Foi pai de Arthur César Ferreira Reis, redator-chefe do Jornal do Comércio e, mais tarde, governador do Amazonas. O jornalista de renome nacional Assis Chateaubriand, de 1943 até o ano de 1968, por ocasião de sua morte, mas permaneceu no Jornal do Comércio, ligado na cadeia dos Diários Associados até 1984. Como integrante de uma rede nacional de comunicação, o Jornal do Comércio angariou ainda mais prestígio por conta das coberturas nacionais e internacionais. Desde 1984, o Jornal do Comércio pertence ao grupo de comunicação do jornalista Guilherme Aloísio de Oliveira e Silva, que também inclui a Rádio Baré FM e a Rádio Baré Ondas Tropicais. O trabalho Tudo Vence
Foi com esse espírito, em 1984, que Guilherme Aloísio assumiu a liderança do octogenário Jornal do Comércio. O complexo empresarial saiu da Eduardo Ribeiro para se estabelecer na Avenida Tefé, bairro Japim. Sem esquecer as origens do jornalismo, Guilherme Aloísio decide trilhar pelo caminho da economia, oportunizado pela Zona Franca e pelo Polo Industrial de Manaus. Guilherme Aloísio conquistou a confiança e reconquistou o prestígio junto às lideranças políticas, empresariais, sociais e entidades de classe, estabelecendo parcerias duradouras. Estava estabelecido e ocupado definitivamente um novo nicho de mercado. O entendimento de Guilherme Aloísio é o de que a sociedade é um organismo mutante e em movimento contínuo, resultado da interação de pessoas entre si nos diversos níveis da pirâmide social, e que a imprensa desempenha um papel da mais alta relevância nesse processo. Verdade e compromisso, acima de tudo, fazem parte da fórmula que mantém longevo um jornal que foi concebido e nasceu com a missão de testemunhar e registrar a nossa história. E com o compromisso perene de participar ativamente para o fortalecimento da democracia brasileira, Jornal do Comércio, Amazon Play, TV Digital e Proclip se associaram em um projeto de comunicação denominado 2018, o ano da transformação. A sociedade brasileira clama por um novo modelo político no país. E o 2018, ano da transformação, pretende debater esse novo modelo. Será um programa de segunda a sexta-feira com 30 minutos de duração, com participantes indicados pelos seus respectivos partidos políticos. O 2018, ano da transformação, será por mim conduzido, com a participação de profissionais do Jornal do Comércio, estará sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais e também constará da edição impressa do dia seguinte do Jornal do Comércio. Cada jornalista é, para o comum do povo ao mesmo tempo, um mestre de primeiras letras e um catedrático de democracia em ação, um advogado e um censor, um familiar e um magistrado. Bebidas com um primeiro pão do dia, as suas lições penetram até ao fundo das consciências inexpertas, onde vão elaborar a moral usual, os rudimentos e os impulsos de que depende a sorte dos governos e das suas nações. Rui Barbosa. E assim a Amazon Play, TV Digital e Proclip apresentaram um exemplo centenário que se perpetuará na história do Amazonas. A história do Jornal do Comércio. Manaus tem a missão de receber seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade, e espaço para eventos empresariais e sociais. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel.
Este ano, seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se o BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. Amigos, muito boa tarde, 31 de agosto, sexta-feira. Estamos iniciando mais um programa 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. Hoje o meu amigo Fred Novaes está lá fechando a edição do JC para o final de semana e eu vou tocar essa bola aqui sozinho, junto com o nosso convidado, que encerra hoje o ciclo daqueles que aqui já estiveram na condição de pré-candidato e estão voltando hoje como candidatos. A partir da próxima semana, nós estaremos recebendo novos candidatos que não estiveram aqui durante a exibição do programa, desde o início, que foi no mês de junho, como também viremos com novidades que vamos promover aqui, os primeiros encontros entre candidatos proporcionais, coisas que não se faz, mas nós queremos mostrar para a sociedade aqueles que querem representá-los. E nada melhor do que colocar aqui conosco, em cada programa, 2 candidatos de coligações diferentes, mas que disputam o mesmo cargo, para ver se os pensamentos deles estão voltados para aquilo que a sociedade anseia e quer aí para os próximos 4 anos. Obviamente que vamos convidar também os majoritários para que debatam aqui de forma saudável suas propostas e seus caminhos para o estado do Amazonas nos próximos 4 anos. Faremos isso também com os candidatos ao Senado da República e à Câmara Federal. E eu recebo hoje aqui então, encerrando esse ciclo de pré-candidatos que aqui estiveram, o jornalista,
o Luiz Moraes. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, prazer tê-lo novamente aqui comigo. Bom, satisfação grande de voltar aqui. É uma surpresa para mim voltar. Não, eu prometi para você, comprometi para todos, que nós iríamos trazer os candidatos, né? Poxa, Vocês que estiveram legal. aqui como pré-candidatos e isso foi um acordo firmado e esse acordo eu cumpro, né? Como sempre, você cumpre. Você está mais relaxado, porque agora você já é um candidato, está trabalhando bastante, estou vendo aí que ganhou uns quilinhos. Normalmente as pessoas perdem uns quilos, mas o Luiz, onde ele chega, entra na casa de um, entra na casa de outro, sempre tem um bolinho, uma farinha, um peixinho, Biju. um biju, e ele não faz desfeita na casa de nenhum, Nem de ninguém. de ninguém, não é isso? Até aproveitar a rede, eu aproveito. Então tá bom, Luiz. Vamos aí começar nosso bate-papo. O Luiz ele coloca-se como um candidato voltado para o setor primário e também para projetos sociais que são fundamentais para a formação do jovem, para que consiga, né, Luiz, diminuir esse índice nojento que a gente vê cada vez mais aí, de jovens serem desviados para os caminhos errados, o tráfico de drogas, que eles estão sendo aliciados em função, às vezes, até da ociosidade, pela falta de lugares onde eles possam passar o dia todo aí em atividades de laboro, em atividades onde eles possam aprender alguma coisa e trazer isso em benefício da sociedade. Não é isso, Luiz? É Eu isso. queria começar com você sobre esse assunto. Eu sei que você tem uma preocupação muito grande com o social. Na verdade, Oswaldo, a gente se preocupa com a família, né? Família, todos os cristãos e não cristãos, eles prezam pela família. E a minha preocupação, eu tenho 3 filhos, né? Um de 31 anos que já vai ser pai agora, né? Tem um de 27 que já vive com a moça e temos o meu filho mais novo que tem 15 anos. E eu tive o privilégio de, ao longo de trabalhar na rede amazônica, os meus filhos estudaram com bolsas que a TV Amazonas dava, sempre deu para os funcionários. Então eu fui um privilegiado. Mas só que tem aquele momento, aquele horário, que as crianças ficam desprovidas de ocupação. Por exemplo, o meu filho mais velho, ele praticava natação, depois foi para judô, e hoje ele é faixa preta em jiu-jitsu. Inclusive, os 5 anos que ele morou lá em Florianópolis, ele treinava e era instrutor de jiu-jitsu nas academias dos Gracies lá. Então, o Gustavo a mesma coisa. O Gustavo sempre treinou natação, treinou basquete, treinou vôlei. Nunca gostou de futebol, mas ele partiu também com o irmão dele para o jiu-jitsu. E o Fábio Aníbal, que a academia dele funciona lá no clube municipal, é uma academia de jiu-jitsu totalmente diferenciada das outras. Né? Totalmente light, totalmente tranquilo. Não é aquele negócio que irrita a criança fica propensa para brigar, aquela coisa toda. É totalmente diferente. E o Luiz Moraes Filho, que é o meu mais novo, que você conhece, hoje ele tem 15 anos de idade, ele também praticou muitos anos a natação, ele praticou o basquete lá na Vila Olímpica, e já há mais de 5 anos ele treina o jiu-jitsu. Né? A família de brigadores, no bom sentido. Não briga nada. Domingo ele participou de um circuito lá da academia, ficou em 2º lugar na categoria dele. Parabéns. Todo feliz com a medalha de prata lá. Por que eu estou falando isso? Porque meu pai já dizia que mente vazia é oficina, né, daquela outra pessoa que não gosta da gente. Né? Então, eu sempre procurei ocupar os meus filhos. Por exemplo, o Morazinho, ele tem um horário para estudar inglês, ele tem um horário dele na semana que ele estuda violão, e tem um horário que ele vai para a academia, né, de jiu-jitsu. Então, na verdade, assim, eu posso oferecer isso para o meu filho, e não custa caro, mas a maioria da população não pode. Tem um projeto social que uma denominação religiosa me adotou
e foi pedido para não divulgar, e que eles têm um projeto social muito bonito, aliás, 2 projetos sociais muito bonitos. Um é ressocialização de ex-presidiários. São mais de 1.200 ex-presidiários que estão sendo preparados para conviver com a família, conviver com a comunidade e voltar ao mercado de trabalho sem estigma. Ok. Então, é um que é comandado por um amigo nosso, um rapaz novo, de menos de 30 anos, o Rogério, e ele cuida desse pessoal. E tem o outro que é na parte esportiva, que envolve futsal, que envolve handebol, envolve jiu-jitsu, balé e várias outras atividades. O que nós queremos com esses projetos a partir de... Esse projeto é assim, quem estuda pela manhã, ele vai estar 1h da tarde, 1h30 da tarde lá no projeto. E fica até às 18 horas. Nesse período de 1h30... Uma educação continue. Uma alternativa. De 1 até das 13h30 às 18 horas, ali eles têm as atividades, eles têm aula, tem prática de leitura, eles têm momento para brincar de videogame, eles têm outro tipo de esporte, como jogar dama, jogar dominó, jogar aqueles negócios que eu não lembro o nome, que você joga futebol com uns brinquedinhos amarrados no... né? Tem sinuca, tem várias outras atividades. E tem a famosa aula de reforço. No canto lá, tem uma cozinha com fogão industrial que prepara os lanches, as merendas, que são crianças de 6 anos até adolescentes de 17 anos que convivem lá. E durante uma vez por mês vai uma equipe muito profissional, médico, dentista, assistente social, psicólogos e outros profissionais lá para atender essas crianças. Por exemplo, você vai para um posto de saúde para fazer uma aplicação de flúor, né? Você tem que marcar consulta, ficar não sei quantos anos lá esperando. Lá não, todo mês está lá. E aquele pessoal do projeto ali é a prioridade. E Luiz, e aonde você, eleito, seja deputado estadual, onde é que você pode contribuir para ampliar essa plataforma de assistência social? Muito simples, convênios. Existem convênios com as embaixadas em Brasília, existem convênios com os ministérios em Brasília, por isso é importante você apoiar um deputado federal, um senador, porque numa hora dessa você quer marcar uma audiência com um embaixador, com um ministro ou com o próprio secretário nacional da área, você vai precisar do deputado federal e do senador para poder ele agendar essa visita. Uma outra coisa, emenda parlamentar. E Oswaldo, esse mesmo projeto a gente quer instalar nas comunidades rurais, no interior, principalmente na região metropolitana. Por que no distante porque é mais complicado eu levar um médico para lá, um profissional. Mas nós vamos fazer isso em sistema de mutirão. Por exemplo, da calha do Juruá, a calha do Purus, a calha do Rio Negro, o Alto Solimões é muito mais difícil. Por exemplo, você ir de Borba, no Rio Madeira, até o Maitá é mais complicado, de Borba para cá é mais fácil, porque tem expresso, né? Então dá para a pessoa ir, ficar um dia lá e você gasta 3 dias, né? Mas nos municípios próximos, daqui de Manaus, de Itacoatiara, Itapiranga, São Sebastião do Atumã, Urucaraia, aqui Rio Preto, Figueiredo, Manaquiri, Castanha, Altazes, Careiro da Vaz, Irandu, Manacapuru, Novairão, é fácil. Até Capiranga, você anda 1h30 de voadeira, dá para você fazer. Mas, poxa, numa cooperativa, onde as pessoas vão lá estar trabalhando com a agricultura, com a pecuária, com a piscicultura, sim, o produtor rural também é gente, né? Enquanto o produtor, o homem está trabalhando lá, a esposa dele está com as crianças, esperando as crianças chegar da escola, no transporte escolar e tal, que é um problema sério, né, nas nossas comunidades. E nós vamos ocupar essas crianças. Mas como é que tu vai conseguir esses profissionais? Tem um monte de profissional de educação física no interior que não está trabalhando porque não tem emprego. Tem um monte de médicos que estão trabalhando e só trabalham um horário. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um município bem próximo daqui que não tem. O médico trabalha um horário e não trabalha outro porque ele não quer vir para Manaus para gastar gasolina, não compensa. Figueiredo.
Ele trabalha um O expediente expediente fica ocioso. para o município ou para o Estado? Para o município. E o Estado não poderia Poderia ter. arrumar uma outra carga horária para ele? Poderia. Mas até agora não demonstrou interesse. Entendeu? Porque tem aquela questão do concurso e tal. A prefeitura não, ela pode contratar esses profissionais liberais com um contrato de trabalho de 2, 3, 4 anos, ele pode fazer. Mas o Estado não tem feito isso. O Estado tem feito pelas cooperativas. Né? As cooperativas E não médicas. estão em todos os lugares. Não estão em todo lugar. As cooperativas, a Copeca, que é a cooperativa dos cirurgiões, tem a cooperativa dos cardiologistas, dos obstetrícios, que são que faz os partos das mulheres, né? Tem os anestesiologistas, que chamam de anestesistas, né? Que foi a primeira cooperativa que surgiu, na verdade, médica. Então nós queremos levar isso lá para o interior. Por exemplo, eu estive na comunidade agora recente aqui no Vairão, na comunidade Tauari ontem, nós chegamos de lá, eram 10 horas da noite. Nós passamos o dia na estrada do Vairão, a convite dos moradores. Veja bem, Oswaldo, a minha candidatura não é aquela, a minha campanha não é aquela que eu vou atrás do eleitor. 90% das pessoas que eu vou para as reuniões são pessoas que ligam. Por exemplo, eu estive aqui no seu programa naquele dia. O Jacó Santiago, que você conhece, que ele fez um levantamento. Nós tivemos mais de 50 mil visualizações, porque ele pegou trechos da entrevista, publicou na TV Nova Amazônia, e nós divulgamos com as equipes pelo Facebook. Então, muita gente viu, não o que o Moraes postou, mas o que os outros postaram. Por exemplo, na comunidade Tauari, na comunidade Manairão e outras, nós visitamos 8 comunidades ontem. Por exemplo, nós chegamos lá na primeira comunidade, que eu não estou lembrado do nome dela, tinha 320 pessoas nos aguardando. Agora adivinha, tinha macaxeira cozida da casa de farinha. Não é aquela tapioca que você faz na casa, que é a tapioca mais grossa, né? E tinha lá banana cozida, banana frita, né? Milho assado, milho cozido. Aí não tem como pode subir barranco e a barriga não desce. Mas então, a forma gentil, né? Que a população do interior, eles são muito receptivos, né? Você passou muitos anos naquela região sul do Amazonas. Sim. A gente esteve em Apuí, lá com o meu colega Antônio Josemar, que foi correspondente da Rede Amazônica. Da Rede Amazônica. E ele é irmão do presidente da Câmara, que mandaram um abraço para você, eu falei lá no seu nome lá. O outro que é parente do Vitor Marbertini, que eu tive o privilégio de conhecer. Robson. Que anda numa cadeira de roda. Isso. Então, assim... Esse prefeito, Marcos Lise, que acabei de falar com ele faz meia hora. Tem muita coisa bacana, que a gente pode fazer, Oswaldo, sem necessidade de muito dinheiro. Sem necessidade de muito dinheiro. Por exemplo... Eu queria entrar num assunto contigo. Deixa eu só terminar isso aqui para explicar. Por exemplo, o Washington, que é meu coordenador de uma região de Manaus, ele foi contactado pela Admir, que é uma moça que mora aqui perto do Jardim Paulista. E ela disse, Moraes, eu tenho um projeto que eu já desenvolvo pelas pastorais da Igreja Católica. Eu disse, mas Moraes, assistência às puerpérias. É uma palavra mesmo. É a mulher que pariu, vai sair do hospital e vai para casa, não tem um pacote de leite para ela comer e nem um filho. Aí as pastorais da Igreja Católica se reúnem com ela sai fazendo a arrecadação, e essa mãe vai para casa com um senhor rancho, que dá para passar mais de um mês. Depois de um mês, mais um rancho. Depois de outro mês, mais um rancho. Só que ela disse, eu preciso continuar com essa mãe, porque as pastorais atendem 90 dias. Porque a criança precisa amamentar e a série de coisas. E ela disse, eu perguntei, o que você precisa? Eu preciso montar um lugar para que eu possa levar essa mãe para ela se profissionalizar. Aprender a costurar, aprender a fazer manipulação de alimento, para ela colocar um lanche, alguma coisa, uma birosca lá para ela vender, porque o marido está desempregado, ela está desempregada, vivem de favores. Então, eu preciso de gerar renda.
E o que é que a gente vai fazer, se for da vontade de Deus a gente ganhar a eleição? Ainda depois do segundo turno, que essa eleição vai ter segundo turno, a gente já começar a preparar esses projetos, regularizar essas entidades para que elas recebam um convênio. Se o governador for o nosso Amazonino Mendes, a gente vai levar isso para ele. Governador, preciso desse convênio para cá, para cá, para cá, para cá. Por quê? Vamos reduzir a violência, vamos reduzir a criminalidade, o consumo de droga, porque só existe tráfico de droga porque tem quem consome. Sim. Né? Vamos reduzir a questão da gravidez na infância, porque é um outro problema. Vamos diminuir com isso a evasão escolar. Vamos diminuir com isso o problema de indisciplina do ser humano, porque ele vai voltar a aprender a respeitar os pais, os mais velhos, os professores, as autoridades no modo geral. Então nós vamos trabalhar para formar verdadeiros cidadãos. Isso é importante, Luiz. No momento hoje, a família está totalmente desestruturada. A gente vê que as pessoas, né, estão vivendo de uma forma muito individual e esquecendo que é tão bom um sorriso, tão bom um tocar de mãos, um abraço, né? E eu queria entrar num assunto contigo agora, Luiz, que é um assunto que me preocupa, porque eu vejo os estados aqui circunvizinhos tomarem a dianteira sobre esse tema, e aqui a gente tem entraves que eu não sei porquê, que é justamente sobre a aquicultura. Né? Então eu estou vendo aqui no blog do meu amigo Tomás Meirelles, que te manda um abraço, inclusive. Ele vinha fazer o programa aqui junto comigo, que ele disse que ia te colocar na parede para ver se você... ele é bom. Entendeu? Mas hoje é aniversário da mãe do Tomás, que completa 81 anos de idade. Quero aproveitar aqui e mandar meu abraço a ela, a toda a família, ao seu Ubaldino Meirelles, né? Para que venha mais 81 anos de idade. É uma família muito bem constituída, muito bem assentada. E que trouxe. Eles têm uma casa lá em Parintins, de frente para o Rio Amazonas. É mesmo, é? Mano. Então é bom saber, né? É bom saber. Mas vamos lá, Luiz. Vai haver agora, no dia 5, lá em Brasília, um evento da Confederação Nacional de Aquicultura, que vai tratar justamente de todos os instrumentos jurídicos e entraves para a desburocratização, né, desse setor. E agora, na próxima segunda-feira, lá no auditório da Federação da FAEA, haverá um encontro da Comissão de Aquicultura, criada justamente no âmbito da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas. Portanto, um bom momento para levantar as demandas ligadas ao licenciamento ambiental para debate no workshop nacional. Nós sabemos que hoje nós trazemos peixe de Roraima, trazemos de Rondônia, isso é um absurdo, né? E eu sei que na sua plataforma aí, para concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa, você traz o setor primário como um dos grandes baluartes daquilo que você quer defender no seu dia a dia. Então eu queria uma opinião tua sobre justamente isso, sobre a aquicultura no estado do Amazonas, onde estão os gargalos, o que precisa ser feito e qual é a sua proposta para esse setor. Bom, a aquicultura, ela envolve a criação de peixe em cativeiro e envolve a criação de quelônios, né? E, na verdade, Oswaldo, nós temos a maior bacia de água doce do planeta aqui, principalmente no estado do Amazonas. E o nosso grande gargalo aqui, na verdade, não é a questão ambiental, que ela já foi praticamente vencida. Inclusive, para quem vai criar peixe em tanque escavado, que alguns chamam de açudes, quem vai criar peixe em canal de garapé, que pode ser o desvio do canal do garapé, para não mexer, não contaminar a água do garapé. Se pode ser tanque-rede, que é a famosa gaiola que a gente chama. Todos são possíveis, todos são possíveis. O doutor Eduardo Ono, que hoje faz parte da Confederação Nacional da Agricultura, ele é o coordenador desse fórum, né? Que foi criado pelo Dr. Munir Lourenço, que é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas.
Eu participei no dia do lançamento desse comitê e eu fiquei muito feliz. O grande nosso gargalo chama-se, que nós discutimos isso aqui, chama-se ração. Rondônia produz peixe mais barato porque tem uma ração 30% mais barata. Roraima produz peixe mais barato porque ela compra ração em fretes direto de Governador Valadares. Aí sai uma ração 27% mais barata. E Manaus não faz porque nós temos 4 grandes fábricas de ração aqui. Temos a do Chicão Helder, fica ali no quilômetro 2 da 174. Temos a do Paulo Renato lá em Rio Preto da Eva. Nós temos a antiga Moageira, né, que tem um outro nome que eu não lembro agora. E temos ali na estrada de Novo Airão a do Orlando Cidade, que é deputado estadual hoje. E assim, esse pessoal, eles não têm os principais ingredientes, componentes da ração, que é o milho e o farelo de soja. Apesar de nós termos aqui em Taquatiara uma esmagadora de soja, uma tonelada de soja lá no Mato Grosso, lá no próprio Blário Maggi, que é na Grupo André Maggi, que é o mesmo dono da Hermasa, eles chegam a vender uma tonelada por R$150. Que absurdo. E aqui eles vendem a 600. Inclusive houve uma época aqui que deu a grande seca que deu, acho que foi 2015, foi uma seca aqui, dizimou os bananais, inclusive de Roraima. Foi a maior luta para baixar esse farelo da ração para R$300. Me lembro que na época o Heron Bezerra, que era o secretário de produção, teve que ir a Brasília fazer uma pressão via Ministério da Agricultura e via Ministério da Fazenda e Planejamento para retirar os incentivos fiscais. Aí foi quando eles reduziram na questão de emergência, vamos tirar os lucros, baixaram tiraram os impostos e tal, que fizeram. Então, o grande problema da aquicultura no Amazonas é esse. Então, os entraves são esses. Então, ainda não se descobriu um tipo alternativo para poder se produzir uma ração mais barata. A questão a questão ambiental, você pode trabalhar até com 6 módulos. Você só precisa de uma autorização ASV. É uma autorização de supressão vegetal. Então você não precisa de um licenciamento ambiental para poder você fazer. Você só precisa de uma autorização. E olha, Oswaldo, para você com uns 6 módulos, módulo de 100, você cria muito peixe. Sim, com certeza. Isso gera economia para o Estado. Você pega, compra uns aeradores emprego, família. Do ISEL, que, por exemplo, num hectare de lâmina d'água, que você só poderia dava no máximo para você criar 6.000 animais, por exemplo, do tambaqui, com aqueles aeradores que o pesquisador da Embrapa, o ISEL, desenvolveu, dá para você trabalhar com mais de 30.000 unidades de peixe num hectare de lâmina d'água. Então é bacana. Na verdade, o que falta para o nosso Amazonas, vão ficar com raiva de mim, pode até não votar em mim se não quiser, é que as pessoas são muito dependentes do governo do estado. E ninguém fala isso. Você chega em Roraima, você conhece Roraima? Conheço. Quantas vezes aqueles arrozeiros, e até hoje que eles não têm mais as terras deles, foram ao governo pedir algum favor? Não. Pede. São autossuficientes. Né? Claro, eles abriram aquelas estradas ali do Surumu, que vai até o Contão, que vai para a Normandia, o Iramutã. Eles abriram aquela estrada do Passarão, que atravessa o rio Irariquera e Itacutu, que sai lá em Normandia. Eles abriram aquelas estradas que vai de Bonfim até Letem, na Guiana Inglesa, que vai para outros municípios ali. Então, você vai para Alto Alegre, você vai para Majari, você vai para Piauí, você vai para Rorainópolis, vai para outros municípios ali, mas foram os produtores que abriram aquilo lá. Eles não esperaram pelo governo. O problema do governo é o seguinte, eu falei aqui da outra vez, o governo, quando ele quer ajudar, ele atrapalha. E quando ele não consegue controlar, ele proíbe. Eu estou recebendo aqui o candidato a deputado estadual pelo PPS, o jornalista Luiz Moraes, que está percorrendo aí todo o interior do estado, ele que tem essa vocação de lutar pelo setor primário e também pela assistência social. Ele está aqui
pela segunda vez no nosso programa. Ele esteve como pré-candidato e agora voltou como candidato. Eu vou pedir o meu primeiro comercial e volto daqui a pouco. Eu quero falar com o Luiz justamente sobre as licenças ambientais, que é um dos assuntos que eu sei que ele ouve muitos reclamos nas suas andanças por aí no interior do estado do Amazonas. Até já. Gosto. Manaus tem a tradição de receber seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, uma locação privada a poucos metros do maior shopping da cidade e espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Estamos voltando aqui com o segundo bloco de Todos pela Amazônia 2018, ano da transformação. Todos pela Amazônia, não, Bibi. Você mostrou ali para mim a chamada do Todos pela Amazônia, mas estamos também, porque eu sou pela Amazônia, o Luiz é pela Amazônia, todo mundo aqui é pela Amazônia, né? Mas o programa é o 2018, ano da transformação, que hoje encerra o ciclo de entrevistas com aqueles que aqui estiveram como pré-candidatos, voltando hoje como candidatos. A partir da semana que vem vamos aqui realizar alguns debates proporcionais, coisa que não é comum fazer, mas nós estamos aí aguardando aí uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, onde eu fiz uma consulta e eu vi lá na Lei 9.407, né, que é a lei eleitoral, que nós temos possibilidade de fazer isso sim aqui, quando a TV é digital, quando o canal é digital,
eu não tenho a necessidade de ter a isonomia como a rádio e televisão tem que ter. Sim. Né? Então eu tenho certeza que a gente vai poder... E você é gerador. Você não é então, repetidor nem retransmissor. Justamente. Então, meus amigos, recebendo aqui Luiz Moraes, que tem uma vasta experiência, ele que como repórter que foi durante muitos anos da Rede Amazônica de televisão, conhece esse estado como ninguém, né? Eu, quando preciso viajar, em vez de eu pegar meu Waze, eu chamo o Luiz. Luiz, me leva ali, entendeu? Me mostra ali como é que chega lá, né? Mas vamos lá, meu filho. Você colocou aí, nesse processo de renovação política que o país exige, né? A sua condição para tentar ser candidato, ser deputado estadual aqui pelo Amazonas. Eu estou vendo aqui uma notícia que eu quero que você comente, porque eu sei que isso é do seu conhecimento e sei que você ouve muito aí os problemas, né? Que é justamente o problema das regularizações dos programas, as regularizações ambientais dos produtores rurais, né? Então, estou vendo aqui uma matéria que o IPAAM iniciou agora ontem, dia 30/8, o programa Amazonas Legal, que consiste destinado justamente à regularização ambiental de produtores rurais, da agricultura familiar e empreendimentos de piscicultura no município de Rio Preto da Eva, e acontece até sábado essa ação, ali na rua Governador Zé Lindoso, no centro da cidade. De acordo com o secretário Marcelo Dutra, presidente do IPAAM e secretário de Meio Ambiente do Estado, Rio Preto da Eva é um dos municípios economicamente estratégicos da região metropolitana de Manaus, e a cidade abastece 30% das feiras e mercados da capital com frutas, verduras, hortaliças e pescados cultivados em empreendimentos que hoje necessitam de incentivo para fomentar a cadeia produtiva e gerar emprego e renda para os moradores. Então, você que tem andado e conhece como nunca, além de Rio Preto da Eva, quantos municípios deve essa ação se estender, Luiz? O que você acha dessa ação que o IPAAM está promovendo? Bom, Rio Preto da Eva foi o município onde se iniciou a piscicultura no Amazonas, né? Na verdade, um piscicultor, que inclusive é seu amigo, o Itamar, que carinhosamente nós chamamos de Lotar, muito amigo do Rosivaldo Ferreira, ele iniciou essa atividade dele lá após a ponte de Lindóia, na M10, no quilômetro 182. E de lá, esse projeto veio para Rio Preto da Eva, foi lançado em 1988. Então, o Rio Preto da Eva ele já perdeu muitos grandes piscicultores. Perdeu o Acácio, perdeu o Arlindo Apolinário, perdeu o Alexandre Ali, que hoje se dedica só à reprodução de alevinos e pós-lavas, e está precisando retomar sua atividade piscícola. Hoje nós temos, inclusive perdemos também o próprio Adail Paz, que é ex-prefeito lá, que todo ano ele retirava uma média de 30 mil matrinchãs, 100 mil tambaquis, e que hoje não tem. Nós temos grandes produtores ainda lá, como o Paulo Renato, né, que são grandes produtores. Mas o problema todo lá não é licenciamento ambiental. O que precisa lá em Rio Preto da Eva, na verdade, é investimento nos ramais. Nós temos ali as ZFs, temos a ZF1, que já começa na região de Rio Preto, nós temos a ZF7, a ZF9, nós temos a ZF8, e que são ramais com mais de 50 quilômetros de extensão e que são praticamente intrafegáveis. O prefeito Anderson Souza conseguiu asfaltar o ramal do Procópio, uma estrada da ZF9A, que na ZF9 são 3 estradas, ZF9A, B e C. E na ZF9A é onde estava o maior plantel de criação de peixe em cativeiro, que uma inclusive era a Fazenda Oriente, do Alexandre Ali. E na ZFB, na ZFC, estavam
os projetos de reflorestamento com mogno, paricá, teca e outras madeiras nobres da Amazônia e de outros países. E com isso, nós temos ali o ramal do Jangada, onde tem pequenos projetos de piscicultura e de canal de igarapé. Só que a questão ambiental, ela não está dentro de quem dirige o IPAAN. Existe uma cerca jurubeba técnica entre os técnicos, que, por exemplo, um camarada vem, Oswaldo, lá de Carauari, quer abrir um tanque para escavar, que só depende de uma autorização, como eu falei, uma autorização ambiental, não precisa de um licenciamento, e as pessoas ficam passando a prestação. Não, o senhor traz sua identidade CPF, seu endereço e vem. Aí quando o camarada lembra, não, está faltando isso. Por que não pede tudo de uma vez? E é igual a questão madeireira. Você quer fazer um plano de manejo florestal? Vou dar um exemplo do Maquarazinho, no município de Silves. O pessoal leva a documentação básica, aí o pessoal ele manda voltar na outra semana. Aí pede de novo. Pô, quanto uma pessoa dessa não gasta? De tempo, de aborrecimento, de gasolina, de ônibus para vir de lá para cá. E esse braço, o IDAN não poderia ajudar, já que o IDAN está quase no interior? Foi feita uma parceria na época do Eduardo Braga, do Omar Aziz, e na época do Melo foi desfeita essa parceria. Existe o IDAN Florestal. Os técnicos do IDAN Florestal, eles faziam esse trabalho e enviavam para o IPAAN. O IPAAN dizia se estava ok ou não. E eu acho que 90% dos projetos que iam para lá eram aprovados. O problema é que esses técnicos do IDAN não eram efetivos. Eram temporários. Eles eram contratados por 2 anos. Quando completava 2 anos, mandava o pessoal embora. Para você ter uma ideia, o IDAN de Novo Remanso, que é o maior produtor de graviola do Amazonas, o maior produtor de abacaxi do Amazonas, o maior produtor de cupuaçu. Só para você ter uma ideia, dizem que a terra do cupuaçu é Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo não tem 700 hectares de plantio de cupuaçu. Novo Remanso tem 2.700 hectares de plantio de cupuaçu. E o que acontece? Hoje Novo Remanso também se destaca como o maior polo produtivo, que nós chamamos de cultivo, de peixe em cativeiro, especialmente tanque escavado. Tem o Rony, tem o Alcides e tantos outros lá, agroempresários, porque são pessoas que mexem com milhões de reais, não é um pequeno produtor, e eles produzem muito peixe também lá, entendeu? Então, eu não vejo o licenciamento um problema, eu vejo um problema no Amazonas que tem que ser resolvido. São 3 problemas que tem que ser resolvidos. Primeiro, fundiário, problema fundiário. Mas também parece-me que isso está caminhando, né? Aí o outro problema estão liberando aí algumas licenças, que nós não temos títulos de propriedade. Outro problema que nós não temos. Nós não temos um programa, nós não temos lei agrícola. Nós não temos lei agrícola. E o terceiro e grande problema... E esse trabalho da lei agrícola, o legislativo pode fazer isso? É o legislativo que faz. O governo pode mandar uma... Essa seria uma proposta sua? Mas não tenha dúvida. Se eu pisar lá, se for da vontade de Deus, no segundo dia eu já estou articulando para a gente fazer essa lei agrícola. Transformar tudo que é comunidade rural ribeirinha de beira de estrada em agrovilas. Porque transformando em agrovilas eu posso criar cooperativas, posso criar institutos, sindicatos rurais, eu posso criar fundações, eu posso criar ONGs, eu posso criar os CIPs. A questão toda é organizar esses produtores. Porque produtor organizado, ele compra mais barato, ele tem mais força política, eles têm união, se quebrar uma ponte, eles vão lá e consertam, depois o governo vai lá e faz uma definitiva. Eles têm força econômica, porque na hora que eles quiserem ampliar uma rede elétrica, eles contratam direto da concessionária, porque a concessionária tem as empresas contratadas para fazer esse tipo de coisa. Não precisa fazer convênio com o governo do Estado, o governo do Estado com a prefeitura, para chegar toda essa parte burocrática e chega lá, por exemplo, no ramal que a gente tem um sítio, no 144, a empresa contratada pela prefeitura
de Itacoatiara, chegou lá pedindo para os comunitários fazer toda aquela parte de limpeza do lado direito da pista, por onde vão se instalar os postos, eles dando só a gasolina e o óleo 2T para a motosserra, mas a motosserra é do agricultor, a comida, os trabalhadores é do agricultor, a mão de obra é do agricultor, diária para o agricultor não tem. Quanto essa empresa e a prefeitura economiza? Então, precisa saber se o que ela economizou ela aplica o bem da comunidade, e, né, que é mais difícil. E o terceiro entrave, Oswaldo, é a falta do zoneamento econômico e ecológico. Que também está em andamento isso, não está? Olha, segundo um técnico do IPAAN que foi fazer uma palestra lá na Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, disse que está parado há mais de 8 anos esse processo. Então, é muito complicado. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo do primeiro município do Amazonas a ter zonamento econômico e ecológico. Boa Vista do Ramos, no Paraná do Ramos, entre Itacoatiara e Maués. O Dr. Virgílio Viana criou uma ONG chamada Imaflora, que é da USP, Universidade de São Paulo. E lá eles foram, junto com os caboclos, eles identificaram todas as comunidades e o potencial econômico, agrícola e extrativo de cada comunidade. Por exemplo, região do Rio Curuçá, onde está a comunidade Menino Deus. Essa região, o potencial dela é pesca esportiva do tucunaré, produção de mel de abelha sem ferrão, a abelha indígena, a meliponicultura. Fernando Oliveira, um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, criou as primeiras colmeias de madeira para desenvolver, capturar as abelhas sem derrubar a árvore. E sem ferir pessoas. Sem ferir pessoas. Mas essa abelha, ela tem ferrão, ela só não tem veneno. Por exemplo, a comunidade Cametá, que é divisa com Barreirinha e Boa Vista do Ramos. O potencial dela é fruticultura, especialmente o caju, que é uma cultura que dá muito no Nordeste e aqui não deu. O ex-prefeito Gilvan Seixas criou até a festa do caju em Barreirinha. E todo mundo fazia gozação com ele. Isso não vai dar caju, porque caju dá onde tem areia. Claro, Cametá, terra preta, pedras, tudo é arenoso. E lá eles produziam toneladas e toneladas de castanha de caju, porque a polpa do caju para a indústria não é interessante. Só serve de suco, né? Sim. Mas a castanha dá N produtos. E lá se desenvolveu isso. Então, o zoneamento econômico e ecológico do Amazonas é que vai abrir as porteiras para o desenvolvimento econômico e social sustentável do nosso estado. E esse vai ser o seu grande trabalho. Vai ser o meu grande trabalho. Pode ter certeza que eu vou precisar de mais uns 3 mandatos. Porque primeiro a gente tem... Não é uma coisa que se implanta com facilidade. Não, né? Por exemplo, ontem nós fomos numa comunidade que eles nunca tinham nem ouvido falar que era cooperativa. Quando eu expliquei para eles esse projeto da cooperativa com um projeto social dentro da cooperativa, eles ficaram maravilhados. Eles disseram assim: Moraes, a gente não quer pedir dinheiro de ninguém. E outra, nós temos que ensinar os nossos produtores rurais, agricultores, a trabalhar com dinheiro do banco, para eles terem responsabilidades. E outra, os melhores pagadores da AFEAM são os produtores rurais. São os melhores pagadores. E a AFEAM faz projeto aqui em Manaus, faz ação de crédito, e ela sofre aí 60%, 70% de inadimplência. Quando ela faz ação de crédito no interior, junto com o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil, é zero, praticamente. É praticamente zero, no máximo 10%. E o 10% geralmente é por causa da cheia, ou por causa de algum problema que não teve assistência técnica. Por exemplo, como é que está? Você tocou num assunto. A CEPROR hoje, né, a assistência técnica está completa no interior ou está faltando? Não tem. Não tem. Como eu te falei, tem que se virar. Novo Remanso só tem o gerente. Entendi. O pessoal que estava lá, o governador amazonino teve que dispensar por questão judicial. Eles não eram concursados. Não, o Luciano, que é o gerente lá do IDAN, ele está trabalhando sozinho. Ele é o atendente, ele é o extensionista, ele é o motorista da caminhoneta. É ele que tem que ver as despesas que o escritório dá. Ele tem que fazer os projetos.
é ele que tem que ir nos bancos. Então fica o alerta para o governo do estado, passado aí o período eleitoral, porque agora não pode descontratar. Eu acho que o IDAM é importantíssimo. O Tomás estado, vive né? batendo nisso, a questão do concurso do IDAM. Justamente. Que, na verdade, é concurso do IDAM, da DAF, da ADS e da CEPA. A CEPA é a Secretaria de Pesca e Agricultura do Estado do Amazonas, que é interligada à CEPRO. E a CEPA ela não cuida só de criação de peixes, ela cuida da questão pesqueira, lago, rio, Igapó, Paraná, enfim, inclusive do manejo de pescado. Hoje nós temos mais, só ali na região de Tefé, Alvarães, Uarini, Maraã, Japurá, Fonte Boa, Jutaí, Tonantins, nós temos mais de 1.000 lagos que são manejados. São toneladas e toneladas de pirarucu. O Tomás até comentou outro dia, ontem ele comentou no blog dele, no Tomás Rural, falando que vai começar uma contagem para a despesca atrasada. Porque essa contagem tem que ser feita no final de julho. Mas por que não fizeram? Natureza. As águas ainda não baixaram. Entendi. Nós estamos no início de setembro e as águas ainda não baixaram. Ou seja, esse ano nós vamos perder... Essa semana baixou bem, baixou 26 centímetros. Esse ano nós vamos perder de várzea 2 meses. De 2009 para cá, nós vamos começar a perder 15 dias, começar a perder 30 dias, 45 dias no ano passado. Esse ano nós vamos perder 2 meses. Ou seja, a Embrapa ela desenvolveu uma variedade de mandioca e de macaxeira que você planta e colhe em 4 meses, porque antes era 7, 8 meses. Porque a várzea ela tinha 6 meses certinho. Era um ciclo normal. 6 de cheia, 6 de vazante. Hoje nós não temos mais esse ciclo. Por exemplo, agora, as pessoas que transportam mercadoria para Porto Velho ou de Porto Velho para cá pelo Rio Madeira, antes estavam perdendo 1 mês e meio. Esse ano eles vão perder, sabe quanto? 3 meses. Ou seja, a balsa vai para lá com a metade da carga que se faz no restante do ano e vai chegar uma hora que nem balsa vai. E cadê a nossa 319, que seria o plano B? Esse é um assunto, Luiz, que às vezes até me cansa. Eu estou esperando aí encerrar o ano, ver a nova legislatura, porque promessas eu tenho muito sobre a BR-319, vamos ver o que vai acontecer. Luiz, a gente está aí já praticamente chegando ao final do programa, e eu queria que você, com a sua experiência de câmera, de microfone, se dirigisse aí, aquela câmera preta é sua, tá? Para você mandar aí a sua mensagem para o seu telespectador, para aqueles que estão nos assistindo e que têm a simpatia por você. Oswaldo, eu gostaria muito, meu sonho, eu vou fazer igual o Martin Luther King, I have green, né? Eu tenho um sonho, né? E esse sonho seria o produtor rural produzir para o que ele vai comer e vender todo o excedente. Sem atravessador. Sem atravessador e sem aquele comerciante cruel, malvado, que o agricultor precisa vender a saca de farinha a R$120, ele quer pagar 40. O agricultor chega lá na quinta-feira, ele dá canseira no agricultor até domingo de manhã, até o agricultor vender o produto pela metade do preço. Meu sonho, o interior se livrar do multisseriado, onde só alfabetiza. Eu quero ver um interior do Amazonas com escola do ensino fundamental completo até o 9º ano e em alguns municípios maiores, as comunidades rurais maiores, tipo Arari em Itacoatiara, Novo Remanso em Itacoatiara, ter escolas do ensino médio completo e preferencialmente com curso profissionalizante. Meu sonho, ver o agricultor organizado em cooperativas ou em qualquer outro tipo de entidades, unidos, onde eles não precisam depender do governo, por um caminhão para trazer a sua produção, de um barco para trazer a sua produção, uma balsa para trazer a sua produção. Meu sonho é ver nas comunidades ele ter
pelo menos uma unidade básica de saúde, porque só um posto de saúde com um agente de saúde que só sabe aplicar a injeção e dar uma dipirona não resolve o problema das pessoas de lá. Com certeza que não. Outro sonho que eu tenho é ver uma educação de qualidade no interior, onde as pessoas possam vir disputar de forma compatível com o ensino daqui e com o ensino de lá. Porque eu fico muito triste, porque muita gente, através da enxada, através de um canteirozinho de cebolinha, de coentro, pagando faculdade para os filhos aqui em Manaus, em universidades particulares. É bom, vale a pena, é gostoso comemorar, é gostoso. Mas, Oswaldo, eu queria encerrar dizendo o seguinte, pessoal, não venda seu voto. Quando você vende o seu voto, o político não retorna mais lá, porque ele não tem compromisso, ele já pagou. E você vendeu o seu caráter, você vendeu os seus princípios morais, religiosos, espirituais, você vendeu a sua cidadania, você vendeu a sua condição de eleitor, contribuinte e de outras coisas. Não venda seu voto. O seu voto é uma arma e é você quem aperta o gatilho. Pense nisso, porque quando você vende o seu voto, a pessoa vai usar esse mandato para o político ser um empresário, se preocupar só com ele, e ele não vai ser seu aliado, ele vai ser aliado do governador. A gente pode ser aliado do governador? Pode, mas sem ser bajulador, puxa-saco, lambe-botas. Você tem que ter, político tem que ter caráter, tem que ter personalidade, tem que ter independência. Por mais que eles não entendam isso, tem que ter independência. Então, não venda seu voto por nada. Não, a lei proibiu dar camisetas, dar bonés, dar um monte de coisa. Mas tem muita gente, Oswaldo, que eu fico triste. E eu falo na lata quando eu vou para uma reunião. Tem gente, aqui a comunidade, a associação, decidiu que só vai votar em quem ajudar. Eu digo, meu amigo, eu não quero o seu voto. Aí alguém diz assim, você é igual o Jefferson Pérez. Eu não quero um voto desse, porque esse cara vai me dar trabalho lá na frente. Como é que eu estou candidato? Você achar que você é sócio dele. Ele vai achar que eu sou parceiro dele, da safadeza dele. Outro dia nós fomos na comunidade chamada Canoas e Rio Pardo, no quilômetro 138 de Figueiredo. Uma senhora lá olhou para mim e disse assim, é porque vocês vêm aqui, pedem o voto, a gente vota em vocês e vocês nunca mais voltam. Aí eu perguntei, vocês pediram alguma coisa do último político que veio aqui? A gente pediu, ele passou a máquina aqui, ele contratou uma máquina lá em Figueiredo, mandou para cá, trouxe numa carreta e limpou aqui o ramal. E largou ao Léo. E eu disse, ele voltou depois? Não. Ele comprou seu voto. Sabe como? Ele pagou para um camarada lá em Figueiredo, ele trouxe a máquina dele, limpou seu ramal e foi embora. Por que ele vai voltar aqui? Ele não ama a senhora não é da família dele. Né? Eu não, eu vou voltar. Só sabe por que eu vou voltar aqui? Porque eu gostei da galinha caipira que eu comi aqui. Eu gostei como vocês me tratam. A dona Núbia, lá na comunidade Cristo Rei, lá na estrada de Balbina, em Figueiredo, nós chegamos lá, ela foi dizendo, eu não quero nada do senhor agora na campanha. Eu digo, é com a senhora que eu vou negociar. É com a senhora que eu vou negociar. Uma coisa rara, né, acontecer isso. Porque isso é raridade, dona Núbia. A senhora dizer que vai pedir voto para mim aqui para a comunidade, não vai me pedir 1 litro de gasolina para andar na sua moto, porque ela tem uma moto lá, e não vai me pedir nada, um trator para arrumar seu ramal. Eu disse, não, eu sei que não pode. E a gente está assistindo a propaganda do TSE, está dizendo que a gente não pode vender nosso voto. Então tem gente que aprende, agora tem gente que não aprende nem partindo da cabeça. Recebemos aqui então o candidato a deputado estadual pelo PPS, o jornalista Luiz Moraes, que veio aqui dar seu recado e dizer que ele está firme e forte e que, se Deus quiser, né, Luiz, vai Deus chegar quiser. Um bom sufrágio aí no dia 7 de outubro. Agradeço a sua presença, meu amigo. E nós vamos Quero dizer para você que os nossos coordenadores nos 61 municípios estão nos assistindo. Que bom. E aí eu te digo assim, como é que eles estão assistindo? Eu ia te perguntar. Tem alguém aqui em Manaus que está fazendo o seguinte, está gravando, está mandando. Porque lá eles ainda conseguem pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp.
E pelo que Facebook. o problema da internet é sério, né? No interior é sério. No interior tu chega lá, ou é 3G ou é 2G. Ou é 2G. Então tá, estou Luiz, assistindo. muito obrigado, um abraço a todos aí, os seguidores aí do Luiz, do Amazon Play TV Digital. A gente vai chegando por aqui, sexta-feira hoje, né? Sexta-feira. Estamos cansados, trabalhamos muito essa semana e a gente fica desejando um abraço a você. E na segunda-feira pela manhã estarei aqui com as manchetes do JC e recebendo também um articulista do Jornal do Comércio. Um abraço, eu fico por aqui mesmo e até segunda. Até lá. Só.